Muito bem. Bom dia, amigos. Acordando, domingo, manhã maravilhosa. Aqui nós saudamos os nossos amigos internautas. Mais uma vez estamos juntos, nossos parceiros nas web rádios. Portanto, que seja uma manhã de bênçãos, de esclarecimento e abrindo a nossa mente para esses conceitos que aqui viemos buscar. Quando nos propomos a falar sobre o autoconhecimento, que é tirar de dentro do indivíduo algo que já existe de forma latente, no mundo psíquico, no mundo emocional, nas emoções, nos sentimentos, alguém nos falou, é curioso, se nós ainda, nesse estágio, não conseguimos entender o nosso corpo físico, o aspecto físico da nossa existência, como falar para as pessoas de algo subjetivo, que está lá no mundo emocional? E nós, pensando sobre isso, nos propomos, então, a fazer uma viagem ao fundo da alma hoje. É desafiador, porque ainda, com certeza, apesar de nos identificarmos profundamente com a matéria, com o nosso corpo físico, nós não sabemos os funcionamentos básicos dessa máquina maravilhosa. Estamos aqui ou ficamos internados num corpo durante décadas e não sabemos como funciona o sistema circulatório, digestório e etc. Como funciona essa máquina que nós aqui estamos praticamente de uma maneira para entendermos dentro dela. Mas como o nosso maior argumento foi que nós estamos, hoje, a humanidade, num período muito interessante. As informações nos bombardeando, talvez seja o momento mais interessante da humanidade. Em nenhum momento, ao menos nesse planeta, nós tivemos acesso a tanta informação e nunca estivemos racionalmente e emocionalmente tão preparados para nós trabalharmos essas questões subjetivas, lá da nossa mente, das nossas emoções e sentimentos. Hoje é provável que muitos de nós, já por uma necessidade, estamos investigando e sabemos do básico do funcionamento no corpo humano. Hoje qualquer um tem acesso à informação compartilhada. Nós temos aí algo valioso, tremendamente, que vem uma ferramenta ao nosso encontro, que é a internet. Ali nós encontramos de tudo. Então, nós estamos nos esclarecendo de uma maneira como nunca aconteceu na humanidade. Já sabemos, de maneira básica, de como nós podemos lidar com esse nosso corpo. Mas ainda totalmente não aprendemos. Mas faz parte de iniciarmos um trabalho de como funciona o lado subjetivo, o lado emocional, aquilo que não podemos tocar com os nossos 5 sentidos. E está aí, ao nosso dispor, da mesma forma, informações, um filão imenso, hoje, para que possamos levar essa nossa jornada, essa nossa existência, com mais consciência, tanto no aspecto físico, como no aspecto emocional, psicológico. Se nós perguntarmos à maioria das pessoas hoje, quem sou eu? É uma pergunta um tanto quanto complexa. Porque, de conformidade com o momento da criatura, com a sua idade espiritual, a maioria talvez responda que tem um nome, que tem um RG, que tem um CPF, nasci em tal lugar, e tem o seu cadastro físico aqui nesse momento. Mas isso é bastante sintomático. Por que que o homem, a humanidade, hoje já nos preparamos, já se fala em chegarmos a Marte, já fomos à Lua, já adentramos na Terra, não sei quantos quilômetros, poucos quilômetros, mas já estamos falando em andar milhões de quilômetros no espaço fora de nós. Isso é bastante sintomático, é uma tendência que nós temos de trabalharmos aquilo que está fora de nós, aquilo que os 5 sentidos nos chamam, nos convidam. Então, talvez chegou o momento de nós refletirmos sobre essas questões, sobre essa tendência humana. Hoje a Terra, para nós, ainda o nosso domicílio,
é tremendamente desconhecido para a maioria de nós. 3/4 dos nossos mares ainda são indevassáveis, desconhecidos, criaturas que às vezes nos assustam, que lá nas profundezas do mar, que parecem seres de outro planeta, que ainda não conhecemos, de tão estranhas, diferentes, mas estão aqui próximos de nós. Isso reflete, talvez, essa tendência que nós temos de sempre sairmos de nós, fora de nós, em busca de nos conhecermos. Mas chegou o momento, abençoado momento, em que já somos estimulados a fazer essa viagem interior, de dentro para dentro. E ela é desafiadora, é extremamente difícil, por falta de hábito, a ponto de a própria literatura, em especial os nossos cancioneiros, terem algo que me marcou desde a infância. Nos anos 70, eu ainda jovem, acreditem, eu já fui jovem, eu ouvia uma música que aquilo me intrigava, em que o começo dessa música, do compositor Fagner, nome estranho, Sangue e Pudim, dizia assim: eu não quero saber quem eu sou, morro de medo, e nem para onde vou, ainda é muito cedo. Notem, eu não quero saber quem eu sou, porque eu morro de medo. Aí reflete uma insegurança, realmente um medo estranho, misterioso da criatura em se conhecer. E hoje Emmanuel nos fala, e os grandes instrutores espirituais, que a maior, não é uma das maiores, a maior necessidade da criatura humana é se autoconhecer. Saber intimamente, lá no seu mundo subjetivo, no seu mundo emocional e psicológico, quem ele é. Por que ele faz o que ele faz, reage como reage, pensa como pensa, sente como sente. Pode parecer lógico para muitos de nós estarmos falando isso, mas é exatamente essa é a linha do raciocínio que nós devemos ter. E nós vamos entender, aí ele nos fala também, esses conceitos, essas buscas interiores, é de conformidade com a idade espiritual do indivíduo. Da mesma forma que nós estamos num momento interessante, já mais evoluídos, já mais esclarecidos, em pleno século XXI, também da mesma forma o próprio planeta está se esclarecendo, está evoluindo. Nós somos informados, estamos saindo do mundo, numa transição de expiações e provas, para um mundo regenerativo. O que é um mundo, a palavra regenerar? É gerar novamente, é criar uma nova criatura. Então é isso que está acontecendo. Nós estamos fazendo uma regeneração, estamos voltando às nossas origens divinas. E é estudo antropológico, a antropologia é a ciência do homem, que estuda o homem de maneira no seu aspecto físico, no seu aspecto psicológico. E há estudos não religiosos dos cientistas, alguns espiritualistas, outros não, em que eles nos falam que hoje no mundo de quase 8 bilhões é muita gente, quase 8 bilhões de pessoas, há uma estatística curiosa em que nos falam que existem criaturas vivendo no mundo dos instintos, no próprio planeta Terra, encarnadas, em que quais são o perfil, ou qual é o perfil psicológico desse indivíduo. No mundo de quase 8 bilhões de pessoas, nos fala que a esmagadora maioria, 60% a 70%, é a maioria. São criaturas, seres humanos, homens e mulheres, vivendo ainda no mundo instintivo, quase que exclusivamente no mundo dos instintos. O que é o instinto? O instinto é aquela ação automática, algo que Deus colocou dentro de nós para nós agirmos no modo automático. Você, a criatura no mundo do instinto, ela reage às situações, ela não age. Ela impulsivamente, de uma maneira automática, ela reage às situações. E nós temos os instintos básicos que já foram colocados dentro de nós por Deus para a nossa própria sobrevivência, aquelas emoções, medo, raiva, alegria, tristeza e várias outras. Isso está dentro de nós de uma maneira que nos falam os estudos da maioria dos cidadãos hoje encarnados no planeta Terra.
E qual é o perfil dele? É aquela mente fixada nos movimentos instintivos. Quais são os movimentos instintivos? Comer, beber, procriar. Basicamente é isso. Está nos falando, os cientistas e a espiritualidade, que a maioria do planeta hoje ainda, os interesses imediatistas deles, o que mais fala o seu coração é comer, beber e fazer sexo. É isso que está acontecendo. E aí nós percebemos, quem são essas criaturas? São muitos de nós que estamos na infância do conhecimento. O instinto foi algo colocado por Deus numa primeira fase, quando nós entramos já na fase do homem. Ele não erra, ele é infalível, ele age a nosso favor. Mas hoje, compreendamos, que ele já é uma força que não mais condiz com o homem racional dos tempos do século XXI. É algo que nós precisamos domar, para que nós possamos ter uma vida plena, mais equilibrada. Hoje nós percebemos que no mundo dos instintos nós vemos em que situação que se encontra o planeta Terra. Guerras, fome, e tudo quanto é calamidade. Então nós percebemos que o que ocorria lá na época do Cristo, na Idade Média, as preocupações maiores que acometiam os seres humanos era a fome, a peste e a guerra. Nós estamos ainda em outras versões, mas nós estamos ainda nessa fase. Na fome, nós vemos hoje quase metade da população mundial, por incrível que pareça, passa fome, não tem o mínimo necessário para se alimentar em um dia. Vide as situações dos nossos irmãos africanos e outras partes do mundo. A peste assolando hoje o CID, o Código Internacional de Doenças, temos mais de 10 mil doenças, em que aí nós vemos de volta doenças antigas que estão recrudescendo no nosso meio, vide a tuberculose e outras. A guerra, que sempre foi algo dentro do homem, que fez parte da sua natureza íntima, a natureza instintiva do homem, está aí. Hoje, segundo a ONU, nós temos mais de 40 focos de guerra ativos no planeta, fora aquelas que já se perpetuam há milênios entre civilizações, vide lá aquela tremenda briga de mais de 5.000 anos entre palestinos e judeus, e assim vai. Então nós percebemos que nós não mudamos muito, muda-se as aparências. Hoje o homem instintivo, mais de 70% da população, ele já não mata mais com pedras, ele usa armas. Ele não mora em cavernas, mas ele vive em apartamentos luxuosos. Ele ainda briga pela mulher do outro, ele ainda rouba o outro. Então nós percebemos que nós precisamos ainda mudar muito nesse aspecto. Já avançamos bastante. E qual é a trilha sonora? Nós sempre gostamos de trazer algo. Esses que vivem na irracionalidade, no instinto é irracional, ele não é racional. Qual é a trilha sonora deles, da maioria da população do planeta? Dá a impressão que seja aquele velho baião que já falamos aqui, né? O pau que nasce torto não tem jeito, morre torto. Não é assim? Alguém da minha idade já ouviu essa música, por favor, né? Os mais jovens talvez não conheçam. Mas nós sabemos que o pau que nasce torto, segundo a doutrina espírita, ele tem que se endireitar, ele não veio para ficar torto. Mas a impressão que dá, pelo panorama que nós vemos, triste panorama, é que isso vai se perpetuar. Será ser assim? Tem que ser assim? Nós acreditamos que não. Mas aí existe um outro estágio de criaturas, um outro nível, que são aquelas pessoas que já não estão totalmente no instinto, no automático, já estão nas sensações, já um pouquinho mais avançado. São aquelas criaturas em que, adotando o esforço, a vontade consciente, eles já são aqueles que fazem voluntariamente, como nós estamos fazendo aqui hoje, nessa manhã de domingo, trabalhando essas questões, refletindo sobre lições, para vermos o que é que nós precisamos mudar. Então é aquele, mas apesar de já um pouco mais avançado, como é que é o homem que é sensitivo, e que às vezes está dentro das igrejas, está nos cursos científicos, dentro das academias,
E tudo isso, como é que são? Qual é o perfil desse homem? Ele ainda, apesar de falar em Deus, mas ele é prepotente, ele é arrogante, ele é autoritário. Não é por acaso que os hospitais e as igrejas estão cheios. É exatamente por essa razão, por um comportamento ainda inadequado, e que resulta lá, em última análise, em enfermidades. Isso tanto é verdade que hoje, no movimento espírita, nós somos esclarecidos que o modo em que aqueles nossos irmãos, para nos acessar, chamados obsessores, nas outras religiões, os chamados demônios, eles, para nos acessarem, e por nos conhecer e também vivenciar isso, eles já pegam os nossos pontos frágeis. Nós sabemos que o obsessor, ele nos acessa, mas ele não cria nada novo em nós. Ele apenas atua nos nossos pontos frágeis. Então, é ponto pacífico entre eles que nós temos 4 pontos frágeis hoje para esse homem que é sensitivo, ele gosta das sensações. Primeiro é a questão do sexo. Nós não trabalhamos as forças sexuais como deveriam ser. Nós entendemos que ela é apenas para, ora reproduzir, ora para os nossos prazeres. Mas é uma das forças mais poderosas que nós temos, que quando bem direcionadas, ela será como qualquer outra força, ela é neutra, quando bem direcionada, ela é capaz de nos trazer essa conquista emocional que nós buscamos. Ora, o dinheiro, segundo eles sabem que nós gostamos do conforto, do dinheiro, eles trabalham ainda a nossa ambição, buscam em nós as dificuldades em trabalharmos também com algo que é neutro. As forças da natureza todas são neutras, depende da direção que nós damos para ela. O dinheiro, mesma coisa. E nós temos também o poder, o homem da sensação, ele gosta do poder, ele gosta de atuar sobre as outras criaturas, a dominação sempre existiu. E, por fim, a vaidade, o narcisismo, aquilo que está em nós ainda. Nós gostamos de, ao menos, nos sentir melhores ou mais poderosos do que os outros. Isso ainda está em nós. Isso não é certo nem errado. É algo que faz parte ainda da nossa psicologia humana. E esses homens são 20% a 30% da humanidade. Nós fomos fazer uma conta, são mais de 1 bilhão. E, por fim, o interessante, aquele homem sentimental, aquele homem evoluído, os chamados espíritos iluminados, os avatares que estão entre nós, os missionários, aqueles que se diferenciam da população por trazerem algo diferente no campo da sensibilidade. E nós temos muitos e muitos exemplos. Eles são apenas 1% a 3% da humanidade. É um número ainda muito pequeno. E como é o perfil psicológico desses homens, desses avatares, que nós temos tantos e tantos exemplos? Às vezes, não raro, anonimamente, dentro da nossa família. Não são só os grandes vultos da humanidade. Nós temos heróis anônimos no nosso dia a dia, às vezes não percebemos. Qual é o perfil que nós podemos identificar esses? São aqueles que não buscam alegria na evidência pessoal, trazem uma humildade muito grande, não querem aparecer, fazem as coisas de modo discreto. É aquele que as suas necessidades físicas são bem básicas mesmo, não tem nenhum excesso em relação ao comer, beber e vestir. São pessoas frugais, que já entenderam e já introjetaram essa necessidade. Ele visa todos os seus esforços para o progresso e bem-estar das criaturas. E pressentem em Deus e anseiam a sua interação com eles. Então, nós podemos dizer, são pessoas que amam, que têm sentimento maior. E nós temos muitos exemplos dentro de nós. Basta nós termos olhos de ver, que nós vamos conseguir identificar essas criaturas. Mesmo no nosso dia a dia, às vezes não é tão longe, mais próximo de nós. Aí nós nos perguntamos, ante todo esse panorama que nós vemos, em que o instinto sobrepõe na humanidade, as sensações é uma minoria, e os homens superiores e mulheres ainda são uma extrema minoria. Nós precisamos mudar esse estado de coisa. Só vendo essa estatística, qualquer um entende que é necessário, para que alcancemos um planeta de regeneração, que isso mude. O que é um planeta de expiações e provas? Onde
o sofrimento, onde o mal, a doença, a violência ainda impera. É a maioria. É o que nós vemos por aí. Mas um planeta de regeneração é onde nós vamos equilibrar essa balança, onde teremos pessoas mais justas, mais bondosas, mais equilibradas, ainda convivendo com pessoas ainda desequilibradas. Não será um céu criado de um momento para o outro. Isso vai depender dos nossos esforços. E quanto tempo isso vai durar? 100 anos, 200, 1000 anos? Vai depender, portanto, de nós aplicarmos esse conhecimento que já está aí para nós. Nós não podemos alegar mais ignorância. Nenhum de nós. Dentro das religiões, as lições vêm, Deus envia de várias formas, de várias maneiras, seja através da religião, seja através da ciência, seja através da filosofia. Está aí os missionários em vários segmentos da nossa sociedade. Mas aí, em particular, nesse aspecto, nós, espíritas, estamos falando para um público espírita, talvez para alguns, ou queiramos que estejamos falando para muitos não espíritas, nesse momento, ou simpatizantes, para que nós possamos fazer uma reflexão em que as religiões, as filosofias possam nos ajudar nesse crescimento necessário e urgente que todos temos. Todos, é individual, é intransferível. Aí nós vem a doutrina espírita, há 162 anos atrás, como o Consolador prometido. Pode parecer até uma certa empáfia nós falarmos, muitos, ao ouvir dizer que é a terceira revelação, a primeira Moisés, Jesus e a terceira doutrina espírita, pode parecer algo vaidoso, mas para nós, espíritas, ela realmente tem sido uma terceira revelação. A primeira de Moisés é o que não fazer, não mate, não roube, tudo isso, é não fazer. Jesus veio nos ensinar a fazer, o que você tem que fazer. Moisés era não fazer, Jesus o que você tem que fazer. E a doutrina espírita vem nos fazer como fazer isso. Vejam bem, então nós devemos incorporar todos esses ensinamentos lá que é dito do Velho, do Novo Testamento e do momento atual, e é muito recente, 162 anos. Então, como ela pode nos ajudar? Primeiro, nós temos a consciência, para aquele que é espírita, consciente, responsável, que estuda, ele não pode alegar ignorância. Emmanuel nos fala uma frase muito lapidar, quando ela nos fala assim: é mais censurável um cego, o homem que está no instinto é cego, é irracional, cair num buraco, fazer as coisas que faz, mata, agride, tudo isso, faz parte do instinto. Tem muito do animal dentro de nós ainda, no homem instintivo. Ele não age, ele reage às circunstâncias. Ele não é racional. Ele faz o que o seu instinto manda para se conservar. Ele agride, ele rouba, isso para ele é normal. Mas ele fala, é mais censurável para aquele homem o cego, que cai num buraco, do que aquele que vê claramente e tropeça numa pedra. Ele está dizendo o seguinte: para aquele homem instintivo, que ainda não tem noção da ética do bem e do mal, ainda nele, ele faz tudo o que faz automaticamente, faz parte do seu momento. Mas para nós hoje, homens mais esclarecidos, até um simples pensamento hoje já nos atormenta. Um pensamento desequilibrado já nos atormenta e deve nos incomodar realmente, porque nós estamos numa fase, um desafio, nós estamos num confronto das leis de Deus conosco mesmos, não é com ninguém lá fora. A briga, entre aspas, é conosco mesmo, é pessoal. Então, a doutrina espírita nos traz informações privilegiadas. Nenhum espírita pode desencarnar e chegar do lado de lá e dizer que não sabia. Ele sabia. Nós somos informados como nenhuma outra doutrina religiosa é capaz de fazer. Nós temos uma visão panorâmica. Olha a diferença. As demais religiões, mesmo ditas espiritualistas, acreditam em algo após a morte, uma alma, um espírito, seja o que for.
Mas nós espíritas, nós não temos mais tantas fantasias. Nós já nos fala claramente os livros, as lições, de várias formas, de onde nós viemos. Nós temos informação. Nós não, aparentemente, muitos acreditam nas religiões que nasceram e foram criados por Deus no momento da concepção no berço e vão, no momento da morte, voltar a algum lugar. São espiritualistas, acreditam na imortalidade da alma, mas não sabem como. Mas nós espíritas somos informados do nosso passado e fala do nosso futuro para que nós apliquemos o nosso presente. De onde nós viemos, o que nós estamos fazendo aqui e para onde nós vamos é muito claro para aquele que é espírita hoje. Vamos refletir. A doutrina espírita, de uma maneira muito sintética, muito resumida, fala que nós somos seres imortais. Olha a definição do homem. Criados à imagem e semelhança do Pai. Todo mundo já ouviu falar isso. Mas, nesse texto, nessa simples frase, está embutido todo um conhecimento espírita, profundo de toda a filosofia e ciência. Primeiro, se nós somos, vamos começar de trás para frente, criados à imagem e semelhança do Pai. Quem é o Pai? Eu acho até que é um certo machismo nessa questão. Por que não mãe? Mas faz parte de um aprendizado filosófico a se falar naquele que criou, seja pai. Eu até, comentando, Maria, eu diria que nós poderíamos falar seres imortais criados à semelhança do Pai. Ele é pai e ele é mãe. Pode ser assim para nós? Não cai melhor? Definir Deus, algo que nós não compreendemos que é, não é mais o pai, é a mãe. Ele é pai e mãe. Por quê? Como é que é o pai? Curiosamente, apesar de tantas informações, os Espíritos nos falam para nós. Olhem, no momento que vocês são ainda adolescentes espirituais, vocês não têm capacidade mental, intelectual e espiritual de entender quem é o nosso pai. Não tem. Então faz o seguinte, vocês podem não entender quem é o pai, nosso pai e nossa mãe, que nos criou, nós somos criados. Em algum momento no passado, está falando. Não sabemos quanto tempo atrás, mas fomos criados. E, como um roteiro, uma informação, eles nos falam, a doutrina nos fala o seguinte, nós não fomos criados na concepção e nem no reino humano. Nós já transitamos por outros reinos. A ponto de Leon Denis sintetizar tudo isso, essa nossa viagem de milhões e milhões de anos até chegarmos onde estamos, ele fala que nós dormimos no mineral. Olha que maneira filosófica interessante se refletir. Essa reflexão de Leon Denis vale para muitos e muitos meses nós ficarmos pensando. Que nós, o ser humano, o princípio espiritual, isso que nós somos hoje, dormia no mineral, agitava no vegetal, sonhava no animal e está acordando no homem. Que interessante. Isso são discussões filosóficas para mais de metro. Vocês não concordam com isso? Como assim? Dormia no mineral, agitava no vegetal, sonhava no animal e despertava no homem? Nós precisamos estudar essas questões. Faz parte de uma romagem, de uma viagem de milhões de anos que estamos aí, quando fomos lá criados por Deus em algum momento, que ainda nós não conseguimos alcançar plenamente. Da mesma forma que não conseguimos alcançar o nosso passado, nós não conseguimos acessar plenamente o nosso futuro. Sabemos para onde nós vamos, o espírita sabe. Desencarnamos, vamos para o mundo espiritual, a outra dimensão. Sabemos. Vamos lá, tem cidades, lá tem isso, lá tem tudo isso que os livros, principalmente a série André Luiz, nos fala. A vida no mundo espiritual. Nós temos que ler para abrir a nossa mente. Porque, curiosamente, dizendo, é muito curioso, eu já vi companheiros nossos, nas casas espíritas, que ele ainda duvida se existe reencarnação. Ele duvida se existe, se esse espírito se comunica. Ele fica, será se isso é verdade? E o Chico dizia, esses
ainda incrédulos, quando chegarem do lado de lá, a expressão que o Chico dizia, era tudo verdade. Quando chegar do lado de lá. Mas nós podemos, gente, hoje, no esforço de raciocínio lógico, buscarmos ver se isso é plausível para nós, os fundamentos espíritas. Então, se nós somos criados à imagem e semelhança do Pai, e o que é Deus hoje? Deus, nós não sabemos, não temos como alcançar Deus. Mas o que Ele não é, nós já podemos. Nós já podemos. Há uma definição das religiões que Deus é o ser perfeitíssimo, eterno, criador do céu e da terra, extremo em bondade, extremo em beleza, extremo em sabedoria. Tudo é o extremo. E é imaterial. Ele não tem corpo. Então, para nós, essas questões subjetivas são difíceis ainda de compreendermos. Tanto é que a doutrina vem nos falando devagar sobre isso, quando fala que existem 3 elementos no universo: Deus, Espírito e matéria. Nós somos espíritos. Existe a matéria e existe Deus, são coisas diferentes uma da outra. O Espírito em si foi criado por Deus. Deus não foi criado por ninguém. Até então. Mas vamos deixar essas discussões filosóficas mais profundas para o segundo momento de conformidade que nós vamos crescendo. E vamos então buscando o que não é Deus. O que Ele não é o que se fala na maioria das religiões, que pune, que agride, que castiga. Ele não é isso. Então vamos buscar o que é Deus. De imagem que nós somos criados à imagem e semelhança do Pai. Nós somos criados à imagem e semelhança. O que o Pai é? Extremo em bondade, justiça, amor e perfeição. Então, se nós somos criados à imagem e semelhança dele, um dia nós seremos isso. Então, nós estamos numa fase de humanidade, mas seremos algo extremamente diferente que nós somos hoje. E isso é confortador, gente. A doutrina espírita, no mínimo, ela é otimista. Ela tem que levar alegria para aquele que a estuda, otimismo, porque ela nos fala de um panorama no futuro promissor, alegre, claro, abençoado, quando nos fala que um dia nós seremos espíritos superiores. Estamos nessa fase aqui, é momentânea, mas um dia nós seremos um Jesus Cristo. Vocês acreditam nisso? Jesus, como uma criação de Deus, hoje espírito iluminado, deve ter passado em algum momento, em algum lugar do universo, pelas mesmas circunstâncias que nós estamos passando. Então, Jesus foi o que nós somos hoje, mas nós seremos o que Ele é um dia. Olha que bonito. Olha o que nos espera. Não é só tristeza, não é só morte e desolação. O que nos espera é libertação, é alegria, ausência de doença. O que é um espírito superior? Como é que é a mente do espírito superior, que está lá nos mundos felizes? Nós não sabemos, mas deve ser bom, deve ser agradável, não ter doença, não ter preocupação, não ter boleto para pagar, não ter só... E tudo isso que nos aflige hoje, espíritos ainda inferiores que somos, mas um dia nós vamos deixar isso tudo para trás, mas não vai cair no nosso colo, vai de conformidade aos nossos esforços. Nós vamos ter que buscar isso. Então, nós fomos criados simples e ignorantes em algum momento aí no passado. Estamos crescendo, e hoje nós avançamos bastante, tanto é que nós podemos filosofar aqui com vocês de questões profundas. Nós podemos e devemos fazer isso para que nós catapultemos, avancemos o nosso crescimento. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 11, existe uma mensagem fantástica, já de 1862, atribuída a Lázaro, em que fala... A lição é amar ao próximo como a si mesmo. Mas nós fomos informados a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, que isso resume toda a filosofia, todas as leis de Deus. Olha que maneira interessante, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas, gente, nós somos informados que precisamos fazer isso. Mas nós como começar essa tarefa? De que forma? Começando amando Deus, que nós nem conseguimos acessar e entender, o nosso próximo, amar o nosso próximo, que ainda para nós é um tremendo desconhecido, e começar nos amando, que para nós ainda nós somos tremendamente desconhecidos. Olha que paradoxo.
Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, vamos inverter a ordem. Vamos começar por amar a nós mesmos, para que um dia cheguemos a amar aquele que é o nosso próximo, que é um semelhante, igualzinho a nós, foi criado igualzinho a nonós. Teve o mesmo passado, terá o mesmo presente, terá o mesmo futuro que nós somos iguais. Daí o nosso termo semelhantes, próximos. Então, como começar de trás para frente? Amar a nós mesmos, é nos entendendo, buscando explicações do nosso mundo, quem nós somos, nos apresentando, olhando no espelho e falando, olha, eu não sou essa personalidade Virgílio, eu não sou isso, eu estou isso. Eu não sou essa criatura hoje instintiva ou emocional, eu estou assim. Mas eu quero me apresentar, ver quais as minhas potencialidades. Vou começar a entender primeiro esse carro maravilhoso, o carro físico. É interessante nós buscarmos entender como funcionam os nossos sistemas, o nosso coração, o nosso fígado, saber de que forma essa máquina maravilhosa está ao nosso benefício, como está também, para também nos trazer dores que nós infligimos a ela, pela nossa ignorância. Nós tratamos muito mal o nosso corpo, agredimos o nosso corpo de dentro para fora e de fora para dentro, nós bombardeamos o nosso corpo, e aí ficamos surpresos como ficamos doentes. Nós criamos as nossas doenças. Nós agredimos o nosso corpo de fora para dentro, com os vícios, comendo mal, falta de disciplina no exercício, dormindo mal. Nós maltratamos essa máquina física, tremendamente, nós massacramos a máquina física. E de dentro para fora, através uns são os vícios físicos que nos prejudicam, os outros são os vícios morais, que também são os mais prejudiciais. Nós achávamos que eram os vícios físicos, fumar, o beber, que nos traz maiores problemas, traz problemas para o funcionamento dessa máquina. Mas nós somos informados agora, já somos criaturas mais esclarecidas, que são os vícios morais que nos trazem maiores prejuízos. Por quê? De que forma? De conformidade com os nossos pensamentos e sentimentos, nós interferimos no funcionamento dessa máquina maravilhosa e criamos as nossas doenças a ponto de dizer que de 10 doenças hoje, 9 enfermidades são criadas pelas nossas emoções desencontroladas e não pelo que vem de fora, e sim o que está saindo de dentro de nós. Olha que coisa curiosa, amigos. Nós estamos passando a compreender que nós precisamos nos compreender, nos autoconhecer, para, no mínimo, começarmos a parar de bombardear o nosso corpo físico. É desconfortável ter uma doença. Mas por que nós produzimos a doença? Ela não nasce do nada. Nós criamos as nossas doenças. Então, é de se pensar hoje sobre todas essas questões. E não deixarmos um piloto automático, nós nos preocuparmos. Mas, para isso, nós vamos entender de que forma age lá, para que possamos entender o nível da humanidade, o panorama hoje. Lá Lázaro nos falava em 1862, no Evangelho segundo o Espiritismo, em que é a terceira obra, em que ele nos fala que o homem, lá na fase do instinto, olha se não coincide com as pesquisas antropológicas, ele é instintivo, ele é movido pela emoção, ele reage, é o homem emocional, o homem ignorante, ele agride, é um instinto, ele não tem controle. Mas já mais avançado e corrompido, ele tem sensações, que é 20 a 30% da humanidade, hoje. E já mais instruído, ele é depurado, ele tem os sentimentos, que é 1% da humanidade. Então, eu fico perguntando, de uma maneira prática, nós, eu e você, que estamos aqui, você, nós nos enquadramos em qual categoria? É do homem instintivo? É do homem que está na fase das sensações? Ou é do homem já mais instruído, mais espiritualizado? Aí eu digo, nós estamos transitando entre essas 3 fases nesse nosso momento. Olha como nós somos complexos. Nós somos 3 em 1. E como isso acontece? Para nos trazer assim uma informação
muito interessante, já falamos sobre isso, e é muito falado no movimento espírita. Em 1947, portanto, há 72 anos atrás, no 5º livro das obras de André Luiz, chamado No Mundo Maior, no capítulo 3 desse livro, o título desse capítulo chama-se A Casa Mental. Gente, isso há 72 anos atrás. André Luiz nos falou isso que está sendo falado hoje aqui, nos movimentos de autoajuda, através das correntes filosóficas e não religiosas e religiosas, nos cientistas. Já tem muitos falando sobre coisas que André Luiz nos trouxe há 72 anos atrás, quando o instrutor nos fala que nós, o homem, a estrutura mental do homem, mental, física nos compete mais de perto, nós nos conhecermos, é fácil. Você entra hoje no Google ou no compêndio de anatomia, em poucas horas você passa a conhecer os seus órgãos, o funcionamento, isso é interessante. Nós não devemos delegar esse conhecimento só para os profissionais da saúde, mas não. Nós temos que nos conhecer o corpo físico, não é só o médico, não é só o farmacêutico, fisioterapeuta que pode nos ajudar hoje, não, ele pode. Mas nós podemos nos ajudar mais ainda, nos conhecendo. Tanto é que o profissional do 3º milênio do mundo de regeneração mais interessante será o psicólogo. Por quê? Porque antes de prescrever qualquer medicação, num gesto profilático, ele vai nos ensinar a pensar, a nós conduzirmos o nosso mundo mental para que não possamos desencadear nas nossas doenças. E aí nós vamos agir de uma maneira profilática, não mais em cima dos efeitos, que até então, amigos, nós estamos, todos os nossos esforços hoje da medicina, está atuando em cima dos efeitos. Nós estamos enxugando gelo, mais ou menos assim falando. Quando não é mais inteligente nós atuarmos lá no mundo das causas, o que causa as doenças e enfermidades? Nós temos que pensar. Cada um de nós temos uma doença específica, individual. Ora, nós temos um ponto frágil no corpo, ponto nevrálgico, como fala André Luiz. Ora é o nosso estômago, ora a dor de cabeça, ora a pressão alta. Cada um de nós tem. Pense naquela doencinha que nós cultivamos. Cada um de nós temos. Eu tenho a minha. Eu sei qual é a minha. Eu sou hipertenso. Eu descobri que eu sou ansioso. Tremendamente ansioso. Fiz mal ao meu coração, a minha área cardíaca. Estou bombardeando a minha área cardíaca. Está resultando numa pressão alta. E vim a descobrir e pior, que eu estou com aneurisma no coração. O que eu estou fazendo com o meu coração, gente? Eu já estou me perguntando, o que eu fiz na minha existência, ou em outras, para chegar a esse ponto? É o que nós temos que perguntar quando a doença nos acomete. O que essa doença está querendo me dizer? O que eu estou fazendo de errado, de desequilibrado, para o meu corpo estar sofrendo? Tanto é que os antigos diziam, quando a mente sofre, o corpo geme. Olha que interessante, os antigos, os gregos falavam isso. Já sabendo das ações, da emoção sobre o corpo físico, a chamada psicossomática hoje. E nós temos hoje. Então, hoje, não nos compete mais deixar somente para os profissionais da área de saúde, nós conservarmos a nossa saúde. Já não é mais racional isso, amigos. Nós somos criaturas mais que temos acesso à informação e podemos trabalhar, então, de maneira profunda, eficiente, permanente, trabalhar as causas das nossas doenças, e não mais os efeitos. Parar de enxugar gelo, como fala um amigo. Então, é muito mais prático. De modo que ele nos fala, André Luiz, que nós temos, na nossa mente, na nossa estrutura, é 3 em 1. Nós somos uma criatura trina, em tríplice aspecto. Olha o 3 mais uma vez, de uma maneira muito forte na nossa existência. Nós somos, hoje fisicamente falando, nossa estrutura de um ser humano é o corpo, esse corpo físico, o perispírito, que é o corpo espiritual, que é o que nós vamos adotar quando esse for sepultado, na outra dimensão, quando falecermos, desencarnarmos, e a alma, ou espírito. Nós temos 3, apesar de sabermos, é muito mais do que isso, mas pedagogicamente está bom. É um bom início, sabemos que nós somos corpo,
perispírito e alma. Então, amigos, na nossa estrutura psíquica também existe 3 divisões. Nós temos um só cérebro aqui, mas é como se fosse dividido em 3. Nós temos aquele cérebro ainda chamado, que está no mundo instintivo, e ele faz uma comparação muito interessante, muito pedagógica, em que nos fala, pense numa casa de 3 andares, para nós possamos entender a estrutura da nossa mente, que é subjetivo. Mas vamos fazer exercício de imaginação. Uma casa de 3 andares, ela tem primeiro pavimento do meio e o terceiro pavimento. É isso. Pense, formate na sua mente uma casa de 3 andares. O primeiro, quando você vai construir uma casa, você começa pela base, não é isso? Claro. E o primeiro pavimento é onde foi primeiramente construído em nós, quando estávamos no mundo do instinto. É um instinto, é o inconsciente. E ali estão guardadas, nesse porão, nesse primeiro pavimento, todas as nossas aquisições, de todas as existências que já tivemos, em outros reinos também. Ele é automatismo puro, tudo que está ali faz parte do instinto, que é automático, é irracional. No primeiro pavimento, está talvez representando o nosso momento atual, que aquilo é o passado, que está lá no primeiro andar. O nosso momento presente é o momento que nós estamos vivendo hoje, as nossas aquisições de hoje, no momento presente. É o primeiro pavimento, em que nós temos que exercer a força, a vontade, para que nós possamos fazer as realizações. Apesar de sabermos que o momento presente é o único e mais importante para nós, nessa nossa noção de tempo e espaço ainda, nós sabemos que o momento que nós precisamos mudar é este agora, aqui nesse segundo que estamos falando. Mas nós ainda somos influenciados pelo nosso passado, fortemente influenciados, e nós não sabemos como isso se dá. Mas os livros da série André Luiz e muitos outros já nos falam que nós podemos saber assim, de que forma que o inconsciente é o resultado de tantas e tantas existências, afeta o nosso momento presente. E de que forma nós temos que domar para fazermos diferente, não deixarmos que o nosso inconsciente possa nos atuar de maneira tão forte. Homem, hoje ainda, nos momentos de crise, ele volta lá nos seus momentos instintivos, numa briga de trânsito, numa discussão entre vizinhos, vocês vêem as pessoas se matando, se digladiando, ele volta lá, no momento em que ele era fera, que atacava, que matava, que agredia, de maneira inconsciente. Mas nós, hoje, somos convidados a estarmos atuando no momento presente. Mas será se nós ainda, conscientemente, fazemos bom uso do momento presente? Segundo pesquisas de um grupo francês, olhem vocês, coisa curiosa, nós sabemos que o momento presente é o mais importante e devemos atuar todos os nossos esforços aqui e agora para a mudança. O passado ficou para trás, serve de retrovisor, de estímulo, e o futuro ainda não aconteceu. Hoje, o nosso futuro será o que nós fizermos no nosso presente. São esses jogos de palavras. Mas, pasmem vocês, eles nos falam que a criatura hoje, mesmo tendo consciência de que o momento presente é o mais importante, nós não assim utilizamos. 70% de um momento de 24 horas, um dia de 24 horas, 70% dessas 24 horas, nós ficamos pensando em coisas que aconteceram num passado, recente ou remoto. Ontem, o ano passado, na minha infância, nós ficamos ruminando coisas do passado, gastando energia mental e física, pensando em coisas que aconteceram no passado. 20% nós ficamos projetando o nosso futuro, e 5% nós ficamos pensando aqui nesse momento presente. É possível que muitos de nós estejamos falando sobre isso, estejamos pensando em outras coisas. Muitos estão sentados aqui ou nos vendo, estão pensando no boleto que tem que pagar amanhã, no que aconteceu semana passada. Nós ficamos assim. É nosso ainda que nós temos que ficar despertos. Isso é exercício de concentração. Então, quando nós ficamos pensando muito no passado, gera o quê? As depressões. Olha o que vem. Quando nós ficamos pensando muito no futuro, gera o quê? O ser fica ansioso, preocupado. Aí Jesus, na sua sabedoria, não se preocupai com o seu futuro, nem com o seu passado, centre aqui no seu presente. Então, nós somos a todo momento esclarecidos que nós devemos ficar sempre lembrando do nosso momento presente. Então, amigos, nós estamos dizendo isso, estamos finalizando,
para que nós possamos entender o que nos compete fazer nessa encarnação. Vocês já fizeram, já pensaram em qual categoria vocês se enquadram? Se é no homem instintivo, se é no homem que tem sensações, ou no homem que já está pensando em evolução. Nós, como dissemos, nós estamos transitando nessas três condições ainda. Mesmo nós que podemos, eu consegui me classificar. Se certo ou errado, eu compreendo que eu sou um homem que já está na fase das sensações. Já não sou tão instintivo como eu era, talvez, há milênios. Nós estamos transitando entre Jesus falava, tire o velho homem de você, de uma imagem figurada, evangélica, está querendo, aquele velho homem instintivo você tem que domar. E trabalhar, hoje ele era irracional, mas hoje nós devemos ser racionais através do esforço, da boa vontade, de uma consciência iluminada, para que possamos ser, nós estamos trabalhando para sermos melhores, para um dia poder sair desse planeta, sermos espíritos. Isso chama-se evolução, crescimento, mas tem que ser consciente. Hoje o homem das sensações, ele não pode ser mais reativo, reagir. Se alguém pisa no seu pé, você dá torna agressão para ele. Mas nós vemos isso muito ainda em nós, ainda. É instintivo, nós acessamos ainda as nossas feras interiores. Pise alguém no meu calo, faz algo comigo, eu dou o retorno, não levo o desaforo para casa. Fale mal de mim, fale mal do meu filho, e etc, etc. Nós temos tantas e tantas situações que nós aplicamos o homem de maneira instintiva, é automático, nós voltamos. Mas o que é que nos compete fazer? Não reagir, agir. Nos momentos de crise, de conflito, parar, analisar, pensar. Como é que deve agir o homem racional? Para que possamos domar aquele homem, o velho homem das cavernas que tem dentro de nós, trazer para o homem moderno, trazer para o homem que pensa, o homem que age e não reage, para que um dia possamos ser espírito iluminado. Não vamos deixar, então, vamos agir aqui nesse momento da melhor maneira e que automaticamente chegaremos lá. É assim que funciona. Tanto é que existe uma figuração, nós precisamos, então, com a palavra de ordem, nos educar. A palavra chama-se educação. Essa palavra, às vezes, é um pouco desgastada. Educar é mesmo, no sentido evangélico, é tirar de dentro de si aquilo que Jesus falava. Se nós não fomos criados à imagem e semelhança de Deus, nós temos um Deus aqui dentro de nós, dormindo, que nós vamos ter que tirá-lo devagar, as potencialidades de Deus. Mas nós vamos tirar pela nossa educação, educar os nossos sentimentos, o modo que nós vemos as pessoas, o mundo, nos tornar mais amáveis, menos agressivos, menos fera e mais humano. E isso requer um esforço tremendo, gente. Apesar dos espíritos nos falar que às vezes é um esforço muito pequeno, eu, como Virgílio, ainda tenho muitas dificuldades em atuar da maneira certa. Então nós temos que contrapor algo poderoso ao instinto, ao homem velho. Qual que é? É como o Emmanuel fala, o homem instintivo ele tem aquele sono enfermiço. Nós estávamos dormindo, nós estamos despertando, estamos ouvindo mensagens de várias maneiras para que nós possamos crescer, e a doutrina espírita é uma delas, poderosas, talvez a maior que nos fala, que ela, de maneira muito clara, muito objetiva, ela está nos falando para aquele homem que já começa a pensar e que busca respostas, de onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou. Ela te dá respostas, relativas, mas dá. Ela é capaz de tirar a sua ansiedade, e que você possa trabalhar isso. Então, amigos, nós viemos aqui buscar algo nessa existência. Muitos falam que é felicidade, muitos falam que é bem-estar, outros falam que viemos para evoluir, mas nós entendemos que, em suma, nós viemos aqui, numa linguagem mais direta, é para tirar o velho homem, o homem instintivo, a fera, o animal que tem dentro de nós ainda, que às vezes se exterioriza em alguns momentos.
e trazer um homem civilizado, um homem cristianizado, um homem evangelizado, que é o homem domado. Nós temos que domar as nossas feras. Dizem que um grande orador grego, ele foi convidado a falar sobre educação. Educação é tirar de dentro de você as potencialidades, é isso. O significado de educação. Educar o indivíduo. E ele foi convidado a falar sobre educação. Ele tinha muito conhecimento, mas estranhamente, ele pediu 6 meses para preparar a palestra. O pessoal estranhou, mas aceitaram. Passados 6 meses, chega ele, aquela imensa multidão, no anfiteatro grego, milhares de pessoas. Ele chega com 2 gaiolas, uma com 2 cães, um cão dentro de cada gaiola, sem dizer uma palavra. Ele abre a primeira gaiola e solta uma lebre. Esse cão, de uma maneira instintiva, feroz, pula nessa lebre e a despedaça ante o olhar horrorizado das pessoas, sangue para todo lado. Ferozmente destroçou a lebre. Eis que abre a segunda gaiola e solta outra lebre. E, para espanto de todos, aquele cão, irmão daquele, nasceu da mesma mãe, na mesma data, da mesma raça, começou a brincar com a lebre. Deitava, brincava, lambia. E ele falou, isto é educação. Esses 2 cães são irmãos, criados, com a mesma mãe, só que um foi educado, adestrado, o outro não. Então, essa é a nossa diferença do homem instintivo hoje. Nós estamos sendo educados pela doutrina espírita, nos fazendo ver a amplitude de seres imortais que nós somos, que não morrem no berço, continua a sua existência. E que nós não podemos, espírita consciente, ignorar desconhecimento. Lembrando de Emmanuel. Então será menos censurável um cego que não vê e cai no buraco, do que aquele que vê claramente, como nós vemos, e tropeça. Então é mais censurável, é menos censurável aquele hoje selvagem, que mata o seu inimigo, cozinha e come, do que nós, que já mais esclarecidos, já o homem racional, que fazemos comentários, fofocas na ausência do outro. Vejam como nós estamos num nível já de conscientização mais profundo. Então, nos compete refletir sobre isso. E para que possamos ter aqui, nesse planeta, de maneira prática, bem-estar, que nós buscamos alegria, nós não viemos para sofrer, viemos para nos educar. Deus quer a nossa educação, não quer o nosso sofrimento. Se sofremos é por nossa conta ainda, porque agimos de maneira impensada. Vamos pensar nas nossas atitudes, o que é aquilo que ocorre no nosso coração, vamos agir, vamos ter aquela pausa para que possamos fazer a coisa certa, principalmente nos nossos relacionamentos com as pessoas, e principalmente conosco. Vamos ver como nós estamos nos tratando o nosso corpo. Estamos tratando bem o nosso corpo, essa máquina maravilhosa? Ou estamos sendo suicidas inconscientes, como a maioria chega, de lá, muitos chegam, trataram mal o corpo, comeram mal, abreviaram a existência. Então, vale nos pensar sobre muitos desses conceitos, para que tenhamos uma vida melhor. E, para tanto, eu vi, finalizando, o chamado alfabeto emocional. Eu achei tão bonito, tão simples, tão bonito. É uma aplicação prática de tudo isso que nós estamos fazendo. Como é que é o alfabeto? Nós sabemos que as doenças são originárias das nossas emoções. Isso nós não podemos negar. Vamos analisar no momento que temos a nossa doença, o que nós estamos fazendo no nosso mundo emocional para que o nosso corpo sofra. Mais ou menos é isso. Então ele fala do nosso, nós sabemos que os pensamentos geram emoções que atuam sobre o nosso corpo. O nosso mundo emocional atua no circuito hormonal e atua no nosso corpo. Mas nós podemos fazer algo bem consciente, bem fácil. O nosso estilo de vida, as nossas condutas, o modo como nós pensamos, determina o nosso modo que nós vivemos.
o modo da saúde ou doença do nosso corpo. Essa é a realidade. Então, as condutas, um estilo de vida, R é o quê? Quais são as condutas R? Aqueles maus hábitos que começam com a letra R. Por exemplo, o ressentimento. Alguém pode me dizer mais algum? O rancor, a raiva. O que mais, gente, com a letra R? Ressentimento, rivalidade. Fala mais duas aí. Revolta. Essas que começam com a letra R, esses sentimentos, eles são destrutivos. Nós sabemos disso, não são positivos, nos trazem enfermidades. Por quê? Porque eles liberam um hormônio na nossa corrente sanguínea chamada cortisol, que é o hormônio do envelhecimento. É hormônio para as mulheres, hormônio muito cortisol engorda. Ele envelhece a pele, abrevia a vida, traz doenças. E ele traz, em consequência, todas as atitudes R's, que liberam o cortisol, que é o hormônio que traz envelhecimentos e problemas, ele traz consequências. É a causa, ele tem o efeito. As pessoas revoltadas, rancorosas, elas provavelmente serão pessoas que têm atitudes de desânimo, depressão, desespero, desolação. Olha só, todos aqueles que têm atitudes, estilo de vida, sentimentos, começam com a letra R, libera o cortisol na sua corrente sanguínea, que traz enfermidades, e terão consequências psíquicas que redundarão na letra D, que é depressão, desespero, desânimo. Olha que coisa curiosa. É uma maneira, um alfabeto emocional. Exatamente, traz. A letra R nos faz o quê? Voltar ao homem instintivo, que tem raiva, que tem ódio. Mas, em contrapartida, as condutas S. Condutas S. Quais são os sentimentos que começam com a letra S? São positivos. Serenidade, me ajudem aí. Suavidade, saúde, silêncio, sexo bem aplicado. O que mais? Falem mais duas. Suavidade. Mais uma. Sinceridade, serenidade. Isso faz liberar, são sentimentos altamente positivos, faz liberar serotonina. É o hormônio do prazer, da alegria e do bem-estar. E que traz o quê em termos de causa na nossa vida? Traz atitudes que começam com A, que é amorosidade. Vamos lá então, me ajudem. Alegria, ação, afabilidade, com a letra A. Afeto. O que mais, gente? E que libera serotonina. Vejam vocês, é o alfabeto emocional que nós devemos conjugar na nossa vida. E hoje nós estamos no deslocamento coletivo, do medo e da separação à humanidade, para o amor e a unidade, do humano físico para o humano espiritual, do homem sapiens para o homos Christus, nós já estamos. Então, finalizando, eu vou falar o meu mantra para vocês, repito, e não vou me cansar de repetir. E também convido vocês a interiorizar esse breve poema que sintetiza toda essa hora que eu estou falando aqui. Chama-se A Cor do Mundo. Qual a cor que você quer para o seu mundo? Você quer uma cor cinzenta, alegre ou bonita? Você quer saúde ou você quer enfermidade? Você quer alegria ou quer tristeza? Isso é uma escolha. Escolha inteligente, não instintiva, inteligente. É um belo poema que fala assim, a cor do mundo, a cor do seu mundo, a cor do nosso mundo. Fala, o mundo tem a sua cor. É você que vê o mundo e o vê como é você. Se você põe óculos de bondade e de amor, tudo é belo, tudo é positivo, porque positivo e belo está você.
Mas se você é vingativo, invejoso, egoísta, vê o mundo desse jeito, porque desse jeito é você. Do modo que você fala, do modo que você vê, do modo que você pensa, desse modo é você. Você é a medida do seu mundo. Mas que felicidade, que alegria, se Jesus, o Cristo, fosse a medida de você. A todos os nossos amigos, a vocês, um ótimo domingo, uma feliz semana para todos nós. Obrigado. Pois é, né, Dudu? A gente acaba se empolgando e passa um pouquinho da hora, me desculpem. Mas nós vamos, antes de agradecer todo esse momento abençoado que nós temos aqui, de reflexão, de novos momentos de aplicação desses conhecimentos maravilhosos que a doutrina espírita, a ciência, a filosofia, a religião de vanguarda nos facilita, nós vamos agradecer à espiritualidade amiga, agradecer a boa vontade de cada um de vocês, amigos internautas, que numa manhã de domingo poderiam estar fazendo o que fôssemos, estamos aqui nessas reflexões que são profundas, que vão e farão a diferença na nossa existência. Nós vamos ter o nosso passe coletivo hoje, mas vamos trabalhar, vamos convidar os nossos amigos aplicadores de passe. Muitos estão de férias, merecidas férias, nas praias, viajando, graças a Deus. É um momento de pausa importante que nós temos. Isso é necessário. Refazer as baterias,